Pessoal, o novo Papa agora está mostrando quem ele é, né? Mostrando a cara dele, né? As máscaras já estão caindo. Ele tem já mostrado agora um lado conservador, que mostra que a Igreja Católica vai ficar nesse eterno loop, né? Sempre que surge um Papa um pouco mais progressista, né, inovador, aí volta um Papa mais conservador e a Igreja continua estagnada. Ele deu declarações essa semana, pessoal, dizendo sobre o casamento, que o casamento heterossexual seria o correto e abençoado por Deus, que uma família de bem teria que ser um casamento heterossexual, dando a entender que um casamento, por exemplo, homossexual, uma família homossexual, não seria uma forma correta de família. Sendo que até essa concepção de família, pessoal, eu acho um pouco estranho, né? Porque na Bíblia a gente tem famílias de tudo que é jeito, né? Tem família lá com o cara tinha mulheres, tinha lá suas concubinas, tinha filhos com as concubinas, sabe? Tinha uma putaria danada, mas hoje em dia criou-se o conceito de família tradicional, que eu nem sei o que é isso. Quando o homem, por exemplo, estava em evolução, família era um clã que se unia para poder se proteger, buscar comida e formava ali um tipo de família. Mas a família moderna tem que ser desse jeito, né? Família conservadora, hétero, papai, mamãe e filhinho. Eu acho engraçado que nem a família de Jesus é assim, né? Porque Jesus foi filho do Espírito Santo, segundo a Igreja Católica. Então, a família de Jesus é Maria, o marido que criou um filho que não é dele, um Espírito Santo que seria um pai ausente e um filho que ninguém sabe quem é o pai, né? Então, será que esse conceito de família tradicional se aplicaria na época de Jesus? Porque, segundo a própria Igreja Católica, José não é o pai de Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Só que quem criou foi José. Quer dizer, Deus pega uma mulher comprometida, que já ia se casar com um cara, Deus engravida essa mulher, que é proibido na própria lei de Deus, está lá em Deuteronômio. Aí esse cara basicamente é traído, né? Porque o filho não é dele, foi o Espírito Santo que engravidou, foi Deus. Então José praticamente fica com um par de chifres e ainda tem que criar um filho que não é dele. E aí depois vê os seguidores da mesma religião e fala, não, o casamento tem que ser o tradicional, papai, mamãe e criança, só isso. Complicado, né, pessoal? E eu acho meio hipócrita também essa visão retrógrada da Igreja Católica, uma vez que a Igreja Católica não teria moral nenhuma para falar sobre família tradicional, sendo bem honesto com vocês. Primeiro, os padres não se casam, tá? Se eles têm uma família tradicional, por que eles não formam uma para eles? É meio curioso isso. Inclusive, muitos se tornam padres justamente por serem homossexuais. O próprio Francisco uma vez falou, né? O seminário já tem muita viadagem nos seminários. Não sei se vocês lembram dessa fala do Francisco. Que é verdade, os seminários são cheios de gente ali que é homossexual, que às vezes vira padre só para tentar esconder da sociedade a sua homossexualidade e para poder ter um sustento até o final da vida, porque sabe que não vai ter filhos, não vai ter neto, não vai ter ninguém para cuidar no final da vida, então espera que a igreja cuide, porque a igreja vai manter o padre até quando ele morrer. Muitos ali são, o próprio Francisco falou isso. Então eu acho meio hipócrita, né, você condenar nos outros aquilo que a sua igreja está cheia. Eu acho meio hipócrita você condenar, por exemplo, um casal homossexual que formou uma família e falar que essa família não é tradicional ou não é do bem, porque é uma família de pessoas do mesmo sexo, enquanto que a sua igreja está cheia de pessoas que são homossexuais, mas só que também nem sequer conseguem formar uma família sequer. Ficam ali enrustidos até o final da vida ou se pegando. Outra coisa também que eu acho hipócrita nessa declaração do Papa é a questão da você sabe o que? Nas igrejas. A Igreja Católica, todo mundo sabe que teve explosões e explosões de escândalos de pedofilia. Uma vez na França, teve mais de, num colégio interno lá, teve mais de 40, eu não sei se foi 40 ou 400 mil, mas foi, eu não vou nem falar o número para não ser errado, mas foram milhares de crianças que sofreram, você sabe o que, pelos padres. Aí eu digo, isso aí é tradicional, Papa? Padres pegarem crianças e, você sabe o que? Isso se encaixa na família tradicional de bem, no conservadorismo? Porque isso para mim é uma aberração. Isso é uma maldade, é uma violência, é uma monstruosidade até. Mas eu não vejo a igreja criticando tanto isso, muito pelo contrário. A igreja como corporação, historicamente, sempre passou pano para esses casos, né? Tudo bem que agora os pastores, né? Quase todo dia tem um caso de um pastor fazendo isso, mas o Vaticano também não é limpo nessa área não, pessoal. O Vaticano que teve de casos de padres fazendo besteira, rapaz, e o que teve de acobertamentos, inclusive esse Papa Leão XIV, ele é acusado de ter acobertado um desses casos que aconteceu lá em Michigan, nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, foi na cidade dele, Detroit, que ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? Ele nasceu e criou lá, depois ele foi para o Peru, onde ele deu continuidade à carreira dele. Mas assim que ele virou Papa, lembraram desse caso, que ele já foi acusado, inclusive, de acobertar casos que aconteciam ali embaixo do nariz dele, na cidade dele, de Detroit, Michigan. Ué, Papa, você alguma vez já criticou esses casos? Por que você não fez nada?
Por que você, de certa forma, não foi lá, não denunciou as autoridades, não pediu ao Papa da época a excomunhão dos sacerdotes que fizeram isso? Não é, você não defende a família de bem tradicional? Ou isso se encaixaria na família tradicional de bem? Meio hipócrita, vocês não acham, pessoal? Estou começando a achar que esse Papa aí vai ser um Papa hipócrita, o Papa americano, tá? Porque ele critica uma coisa, sendo que ele já cobertou coisas piores. E aí, como é que fica? Pessoal, tá complicado, né? Eu vi até o meme que falou essa semana assim: os Estados Unidos nos deram duas coisas, o Papa e o Anticristo. Mas só que esse Papa tá parecendo mais um falso profeta do que um Papa legítimo, tá, pessoal? Porque a igreja dele era extremamente suja, né, de escândalos, e diretamente ele, que foi envolvido num desses escândalos e não falou nada, acobertou, e depois ele veio falar dos homossexuais. Não é muito diferente dos pastores aqui no Brasil, onde todo pecado do mundo é ser gay. Agora, pegar a criancinha e fazer besteira aí não é pecado. Aí pode, Deus perdoa, você vai pro céu, meu filho. O pecado é ser gay. Fala sério, né, pessoal? Esse Papa aí, acho que ele não vai ser nada bonzinho, nem parecido com o Francisco, não. Apesar deles serem amigos, disseram que eles tinham muitas coisas em comum, mas dá a impressão que esse Papa ele vai estar numa direção oposta. Um conservadorismo barato, retrógrado e hipócrita, que já não tem mais espaço no século XXI, pessoal. E é hipócrita mesmo. Olha o tanto de besteira que você vê nas igrejas, aí ele vem culpar os gays. Não dá, né, pessoal? Bom, fazer o que, né? Vamos ver como é que vai ser o papado dele. Pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza dê um like, tá? O YouTube tá meio bugado, às vezes a gente faz um vídeo e tem poucas views. São esses engajamentos que ajudam. Dá um like, se inscreve, ativa aquele sininho, compartilha nos grupos que vocês tiverem para dar mais engajamento. E comente também, comentário também ajuda a dar engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.